Oi, pessoal, muito bom ver vocês por aqui no canal. Eu tive afastada, né, alguns dias, porque eu entrei de férias, resolvi curtir o final de ano, ainda pensei em fazer vídeos, né, sobre autismo, em festas de Natal, mas como eu lembrei que eu já tinha, né, alguns vídeos sobre festejos e autismo, eu decidi, então, tirar férias do canal. Mas como algumas pessoas estão sentindo falta, e eu quero que esse mês de janeiro seja um mês bem leve, para que eu possa retornar ao trabalho na universidade, bem revigorada, né? Eu decidi postar uns videozinhos com o nosso novo quadro, né? Que é leitura, Estação da Leitura. Tá? Nosso novo quadro é o Estação da Leitura, onde eu vou ler alguns contos, algumas obras, comentar alguns livros que têm assim, me trazido boas experiências, que têm trazido alguma mensagem, alguma reflexão, né? Vou trazer alguns colaboradores. E vamos lá, o nosso primeiro vídeo desse quadro, eu espero que vocês gostem, tá? Peço que vocês comentem se vocês gostaram, se vocês não gostaram, que digam como eu posso melhorar esse quadro, como eu posso melhorar os vídeos, como eu posso melhorar a leitura, se vocês quiserem que eu faça algum tipo de live para discutir alguma obra, vamos fazer aqui, tá bom? Agora tudo bem leve, bem tranquilo, por favor, estamos de férias, né? Nesse mês de janeiro estamos de férias. Eu escolhi um conto, O Retrato Oval, do escritor norte-americano Edgar Allan Poe. Por quê? Edgar Allan Poe, ele é do século XIX, um escritor do século XIX, um dos primeiros escritores que começaram a trabalhar com contos e a viver da escrita, né? Então eu achei assim que é bem representativo nessa coisa de realmente acreditar no poder e na importância de contos e de leitura, né, e da escrita. E eu gosto muito de leituras sobre terror, suspense, né? Ninguém nunca imagina, né, que esse meu jeitinho, todo mundo olha assim, nossa, ela só deve gostar de romance. Não, eu gosto de leitura de suspense psicológico, suspense policial e terror também, né? E aí eu li esse livro aqui, né? Ainda não li todo. Nessas férias eu estou aproveitando para fazer as leituras que eu não consigo fazer durante todo o período, todo o ano, né? Que eu estou trabalhando sempre muito, inclusive esse canal foi justamente criado para que eu possa trazer as ações de extinção, ou seja, está muito ligado ao meu trabalho. E esse livro aqui, Contos de Terror de Mistério de Morte, de Edgar Allan Poe, ele foi traduzido por Oscar Mendes, são clássicos da cultura. Tá? Ele é de 2015, tá? Foi editado, editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro. Para que eu pensei o seguinte, na minha proposta é que eu leia pedaços das histórias, talvez seja um pouco chato ler muito, né, trechos muito grandes, porque para quem está assistindo o vídeo fica cansativo, mas eu proponho ler alguns trechos e contando a história. E peço que vocês comentem o que é que vocês acham dessa proposta e como ela poderia ser melhorada, tá? A ideia é que o quadro seja interessante para vocês que vão assistir. Para mim é sempre gostoso estar por aqui lendo, né, comentando o que eu estou lendo. E o Retrato Oval eu já li 2 vezes, eu gosto bastante. Aí eu dedico esse quadro à minha amiga, né, a psicóloga, documentarista, escritora, também economista, formada em economia, formada em comunicação, rádio e TV, né, psicanalista também, instrutora de yoga, quer dizer, essa mulher que é 1001 maravilhas, Raquel Rocha, que é uma grande consumidora de livros, de filmes, de séries, e que propôs que a gente criasse um quadro aqui de análise de filmes no canal, e a gente ainda vai fazer isso, né? Ela passou por alguns momentos difíceis na família por conta da presença do vírus Covid, né, em familiares, então ela teve que cuidar desses familiares e não pôde estar colocando esse projeto, mas a gente tem esse projeto aí bem interessante,
que nós gostamos muito de filmes, né? Desde jovens a gente assiste muito filme, muitas séries, e eu acho que muita gente gosta, né? Adolescentes, adultos, de várias idades gostam muito de filme. Comentem aqui se vocês querem um quadro sobre filmes e séries também, tá? Bom, o retrato oval, ele começa contando sobre uma pessoa, né, que vai adentrar num castelo e encontra um quadro. Vou fazer uma pequena leitura de um trecho para vocês sentirem o texto e o tipo de escrito de Edgar. Tá? O castelo cuja entrada meu criado se aventurara a forçar para não deixar que eu passasse a noite ao relento, gravemente ferido como estava, era um desses monumentos, ao mesmo tempo grandiosos e sombrios, que por tanto tempo se ergueram carrancudos entre os Apeninos, tanto na realidade como na imaginação da senhora Radcliffe, se referindo à romancista inglesa famosa por suas obras, né? Segundo todas as aparências, tinha sido temporário e muito recentemente abandonado, esse castelo, né? Aboletando-nos em uma das salas menores e menos suntuosamente mobiliadas, localizadas no afastado torreão do edifício. Eram ricas, embora estragadas e antigas suas decorações. Tapeçarias pendiam das paredes, adornadas com vários multiformes troféus de armas, de mistura com um número insólito de quadros de estilo bem moderno e molduras de ricos arabescos de ouro. Por esses quadros que enchiam não só todas as paredes, mas ainda os numerosos ângulos que a esquisita arquitetura do castelo formava, meu delírio incipiente me fizera talvez tomar profundo interesse. Então ele adentra nesse castelo, né? Ele começa a observar a arquitetura, ele começa a comentar o quanto ele começou a prestar atenção, né, em cada elemento do espaço, que parece um espaço sombrio, um espaço antigo, mas um espaço muito suntuoso, né? Aí ele coloca que ele acende velas e começa a acender as velas, né? Assim é que mandei Pedro fechar os pesados postigos da sala, pois já era noite, acender as velas de um enorme candelabro que se achava à cabeceira de minha cama e abrir completamente as franjadas cortinas de veludo preto que envolviam o leito. Uau! Cortinas de veludo preto, olha a atmosfera sombria, né? A cara de Edgar Allan Poe. Desejei que tudo isso fosse feito a fim que pudesse abandonar-me, se não ao sono, pelo menos alternativamente, a contemplação desses quadros e a leitura de um livrinho que encontrara sobre o travesseiro e que continha crítica e descrição das pinturas. E aí ele fala que lê os livros, né? Continua observando o espaço, falando do raio das velas, né? Bem essa coisa descritiva que esses autores romancistas, tais como Edgar Allan Poe, do século XIX, tratavam, né? E aí ele conta, e assim vi, em plena luz, um retrato até então despercebido. Era o retrato de uma jovem no alvorecer da feminilidade. Olhei rapidamente para o retrato e depois fechei os olhos. Por que fizera isso, eu mesma não percebi a princípio. Mas, enquanto minhas pálpebras permaneciam fechadas, revolvi na mente a razão de assim ter feito. Era um movimento impossível para ganhar tempo de pensar, para certificar-me de que minha vista não me iludira, para acalmar e dominar a fantasia, forçando a contemplação mais serena e segura. Logo depois, olhei de novo fixamente para o quadro. Do que então vi claramente, não poderia nem deveria duvidar, porque o primeiro clarão das velas sobre aquele quadro, como que dissipou o sonolento torpor que furtivamente se apossava de meus sentidos e sem demora me pôs completamente desperto. O retrato, como já disse, era de uma jovem, apenas a cabeça e os ombros feitos na maneira tecnicamente chamada vignette, e bastante no estilo das cabeças favoritas de Sully, um pintor norte-americano de origem inglesa. Os braços, o colo e mesmo as pontas do cabelo luminoso perdiam-se imperceptivelmente na vaga, porém profunda sombra formada pelo fundo do conjunto. A moldura era oval, ricamente dourada e filigranada mourisca. Como obra de arte, nada podia ser mais admirável do que a própria pintura. Mas aquela comoção tão súbita e tão intensa não me viera nem da execução da obra, nem da mortal embeleza do semblante.
de que veio, né? Menos do que tudo poderia ter sido minha imaginação, que despertada de seu semitopor teria tomado aquela cabeça pelo de uma pessoa viva. Vi imediatamente que as peculiaridades do desenho, do trabalho do vinhetista e da moldura deveriam ter de pronto dissipado tal ideia, impedido mesmo seu momentâneo aparecimento. Permaneci quase talvez uma hora sem erguido, sem me inclinado a pensar sobre tais pormenores com a vista fixada no retrato. E aí ele ficava, nossa, esse retrato parece verdadeiro, parece realmente que eu estou vendo uma mulher. Será que é a minha imaginação? O que é que está me dando esse elemento de realidade, né? Por mim, satisfeito com o verdadeiro segredo de seu efeito, eu deixei-me cair na cama. Descobrira que o encanto do retrato estava na expressão de uma absoluta aparência de vida. Eis o cerne, a essência do texto, que a princípio me espantou, para afinal confundir-me, dominar-me e aterrar-me. Com profundo e reverente temor, tornei a pôr o candelabro em sua primitiva posição, afastada assim de minha vista a causa de minha aguda agitação. Busquei avidamente aquele livrinho que ele falou que estava na cabeceira da cama, que descrevia as pinturas, né? E a história da pintura, para ele entender porque essa pintura traz essa aparência de vida, né, nesse retrato dessa mulher, nessa moldura oval. E aí eu vou contar a história para vocês que ele leu e que finaliza o texto para que a gente entenda essa essência de vida. O que está por trás da arte? Era uma donzela da mais rara beleza, e não só amável, como cheia de alegria. E maldita foi a hora que ela viu, amou e desposou o pintor. Ele era apaixonado, estudioso, austero, e já tinha na arte a sua desposada. Era uma donzela da mais rara beleza, não só amável, como cheia de alegria, toda luz e sorrisos, travessa como uma jovem corça. Amando com carinho todas as coisas, odiando somente a arte, que era sua rival, temendo apenas a paleta, os pincéis e os outros sinistros instrumentos que a privavam da contemplação do seu amado. Era, pois, terrível coisa para essa mulher ouvir o pintor exprimir o desejo de pintar o próprio retrato de sua jovem esposa. Ela era, porém, humilde e obediente, e sentava-se submissa durante semanas no escuro e alto quarto do torreão, onde a luz vinha apenas de cima projetar-se escassa sobre a alva tela. Mas ele, o pintor, se regozijava de sua obra, que continuava de hora em hora, de dia em dia. E era um homem apaixonado, rude e extravagante, que vivia perdido em devaneios. Assim não percebia que a luz que caía tão lívida naquele torreão solitário ia murchando a saúde e a vivacidade de sua esposa, visivelmente definhando para todos, menos para ele. Contudo, ela continuava ainda e sempre a sorrir, sem se queixar, porque via que o pintor, que tinha alto renome, trabalhava com fervoroso e ardente prazer e porfiava dia e noite por pintar quem tanto amava, mas que todavia se tornava cada vez mais triste e fraca. E, na verdade, alguns que viram o retrato falavam em voz baixa de sua semelhança como de uma extraordinária maravilha, prova não só da maestria do cantor, como de seu intenso amor por aquela que pintava de modo tão exímio. Mas, afinal, ao chegar o trabalho quase a seu termo, ninguém mais foi admitido no torreão, porque o pintor se tornara rude no ardor de seu trabalho e raramente desviava os olhos da tela, mesmo para contemplar o semblante de sua esposa. E não percebia que as tintas que espalhava sobre a tela eram tiradas da face daquela que se sentava ao seu lado. E quando já se haviam passado várias semanas e muito pouco restava a fazer, exceto uma pincelada sobre a boca e um colorido nos olhos, a alegria da mulher de novo bruxuleou, como a chama dentro de uma lâmpada. E então foi dada a pincelada e completado o colorido. E durante um instante, o pintor ficou extasiado diante da obra que tinha realizado. Mas, em seguida, enquanto ainda contemplava, pôs-se a tremer e, pálido, horrorizado, exclamou em voz alta: "Isso é, na verdade, a própria vida." Voltou-se subitamente para ver a sua bem-amada, onde estava morta.
E aí, pessoal? Forte, né? De primeira mão, me lembra muito a ideia de obsessão das pessoas por questões muito específicas, por seus trabalhos, por seus prazeres, por seus vícios, e o esquecer do amor, da família, daqueles que ama. Será que nesse período de isolamento que nós estamos vivendo, nós estamos cultivando nossas obsessões somente, nossos vícios, nossos desejos, nos fugindo de alguma forma de nós mesmos e daqueles que nos amam, ou nós estamos conseguindo equilibrar as nossas vidas? Lembremos que somos multidimensionais, né? Nós, seres humanos, não somos somente a parte física, biológica, mas também somos a parte psicológica, emocional, temos a parte, né, espiritual, temos a parte cognitiva, mental, e a gente precisa saber equilibrar essas coisas todas, não é? Será que nós estamos equilibrando? E, além disso, buscar conhecer a si próprio nesse período, refletir sobre quem é você, qual é a sua essência. Será que a pessoa que eu sou é a pessoa que os outros querem que eu seja, ou a pessoa que foi, aos poucos, sendo polida para ser a pessoa que outras pessoas querem que ela seja, ou eu sou o eu verdadeiro, aquilo que eu realmente quero ser, reconhecendo minhas dificuldades, validando minhas habilidades, minhas capacidades, né, que sou eu. Aqui no retrato oval, o pintor, ele se refugiou na sua obsessão, né, na pintura, e colocou a pintura acima de tudo, inclusive da esposa, a ponto de sugar a vitalidade, a própria vida da esposa. E a esposa também, tão obcecada e obediente pelo pintor, deixou-se evadir sua vida, né, que foi toda colocada naquele valioso retrato. Valeu a pena? Eu deixo a reflexão para vocês. Um beijo. Até o próximo. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve aí, colabora com a gente e dá umas dicas aí para a gente ir aprimorando o nosso quadro. Tá bom? Até mais.